Olá, tenebreiros, tenebreiras de plantão, tenebrios, tenebrais, tenebreiros menins, tenebreiras menins. Um assunto muito importante, nós vamos falar sobre genética. É bem interessante esse assunto, que eu consegui achar uma matéria bem interessante sobre genética e você vai ficar espantado o jeito que na China eles estão trabalhando com a genética do tenebre. Tanto do tenebre molitor como do tenebre gigante, os Ophobas morior, tanto dos grilos também e baratas também, tá? E o que eu vou ler aqui para vocês e o que eu vou falar aqui para vocês é referente realmente à genética. Vou falar do crescimento do setor, como é que está no mundial, após a abertura e o jabá aí, né, Ricardo? Valeu, pessoal. Vamos lá então. Estilo animado com ritmo cativante. No sul do tem a maior criação. É a Projeto, a solução na mão. Pra aves, répteis até peixes do rio. Tenebro gigante, energia mil. No sul do tem a maior criação. É a Projeto, a solução na mão. Pra aves, répteis até peixes no rio. Tenebro gigante, energia mil. Bem, tenebreiros, deixa um comentário, deixa um like, que é muito importante o seu like. O seu like é muito importante para esse canal. Esse canal, senão vem crescendo, é por causa do seu like também. O seu like é muito importante. E repasse para outros tenebreiros aí, que você sabe que é importante. Quando falar de genética, esse assunto aqui vai ficar, que nem eu já tive uma entrevista, nas minhas entrevistas aí com um biólogo, nós falamos sobre genética, e hoje aqui estou trazendo novamente esse assunto sobre genética de uma outra forma, mais pesquisada, tá? E os avanços que estão sendo dados sobre isso. Bem, pessoal, o crescimento do setor hoje na China, tá? Eu já vou falar da genética. A China é um dos maiores produtores e consumidores de insetos para alimentação humana e animal. A produção de larvas da farinha tem aumentado significativamente, impulsionada de demanda por proteínas sustentáveis e pela eficiência desses insetos em termos de conversão alimentar. O uso principal, alimentação animal. As larvas da farinha são amplamente utilizadas como ração para aves, peixes e outros animais, devido ao seu alto teor de proteína e gordura. Alimentação humana. Recentemente, a União Europeia aprovou o consumo humano de larvas da farinha, e a China também está explorando esse mercado, especialmente em produtos como barras de proteína, farinhas e snacks, aquelas barrinhas de cereal. Fertilizantes. Os resíduos da criação das larvas da farinha são usados como fertilizantes orgânicos. Então, há uma grande vantagem na produção de tenebre, é claro que a gente sabe, sobre a sustentabilidade, a eficiência, por exemplo. Eles podem ser cultivados em espaços pequenos e se alimentam de subprodutos agrícolas. A outra é o ciclo de vida rápido. O ciclo de vida das larvas da farinha é curto, o que permite várias colheitas por ano. Tecnologia e inovação. Vamos lá. A China tem investido em tecnologia de criação de larga escala, como sistemas automatizados de alimentação e controle de temperatura, para maximizar a eficiência de produção. Então há também pesquisas em andamento para melhorar a genética das larvas e aumentar o seu valor nutricional. Aí, agora vocês viram ali que nós entramos na genética. Mais embaixo nós vamos falar sobre a genética. Quais são os desafios então encontrados no mundo? Não é só no Brasil. É a regulamentação. Embora o mercado esteja crescendo, ainda há desafios relacionados à regulamentação e à aceitação do consumidor, especialmente para o consumo humano. E a concorrência. A produção de larvas da farinha compete com outras fontes de proteína, como a soja e o peixe, que já estão bem estabelecidas no mercado. A soja, vocês veem, já foi mexida geneticamente. Já tá um problema aí, tá? Tô vendo aí os caras aí
Estão alertando aí um monte sobre a alimentação. O peixe, gente. O peixe é aquele peixe que eles pegam lá no mar, aqueles pequenininhos, e deixam um monte de outros animais sem comida. Isso aí logo vai estourar, já está sendo falado, mas ninguém dá bola. Mas esse peixe aqui não é o peixe que eles produzem para isso. Mas tá bom, vamos lá então. Impacto ambiental, né? A produção das lavas da farinha é considerada uma alternativa ecológica. Mercado global. A China não apenas produz lavas da farinha para o mercado interno, mas também exporta para outros países, especialmente na Ásia e na Europa, onde a demanda por proteínas alternativas estão crescendo. Bem, pessoal, vamos lá então. Agora nós vamos falar da melhoria genética, que é bem interessante isso aqui. Agora aqui, esse aqui eu tirei um resumo do que eu estava pesquisando e vai ser bem interessante para nós aqui, entendeu? E o que se precisa aí para um crescimento aí. A melhoria genética das lavas da farinha é um processo que envolve técnicas tradicionais e modernas para selecionar e desenvolver características desejáveis, com maior teor de proteína, crescimento mais rápido, resistência a doenças e adaptação a diferentes condições ambientais. Aqui estão algumas abordagens. Seleção artificial, preste bem atenção. Seleção de indivíduos superiores. Criadores selecionam as larvas que apresentam as características desejadas. Por exemplo, maior tamanho, taxa de crescimento rápido e os que utilizam para reprodução. Melhoramento contínuo. Ao longo de várias gerações, essa seleção pode levar a uma população com características melhoradas. Vamos aqui então. Se você quer melhorar a genética do seu tenébrio, aí começa um trabalho bem manual. O segundo trabalho, um trabalho a mais que você vai ter agora com o tenébrio. Você vai selecionar o tenébrio molitor, os maiores, tudo numa caixa só. Você vai selecionar a olho, por tamanho. É o que dá para fazer, enquanto que não tiver peneira. Então você vai selecionar ele por tamanho. O tenébrio, tem tenébrios molitor que são, né, grandinho, né? Diferente de muitos, né? Aí você começa a selecionar. Então você começa a selecionar numa caixa. Os pequenininhos você vai botando na outra, os médios numa e os maiores na outra. Então assim você começa a fazer uma seleção de genética. Você não está misturando mais os 3 tipos de tamanho junto. Você está separando por tamanho. É trabalhoso? É trabalhoso. Cruzamento controlado. Cruzamento de linhas em linhagens diferentes. Combinar linhagens com características complementares pode resultar em descendentes com melhor desempenho. Manutenção de linhagens puras. Manter linhagens geneticamente estáveis para garantir a consistência nas características desejadas. Então você separou lá a sua linhagem. Seu tenébrio top. Tá top seu tenébrio. Não significa que você vai pegar toda essa sua linhagem de tenébrio e misturar com outro. O que está dizendo aqui é para você deixar um pouco da sua linhagem separada. Não misturar com a outra genética. Segura. Vai misturando só um pouco. Vamos dizer que você compre lá do Maranhão o tenébrio. Aí você compra aqui do sul e compra do sudeste. Mas aí você tem que saber também se o cara está comprando esse tenébrio do Maranhão ou do sul. Você tem que saber mais ou menos da onde é que ele está conseguindo esse tenébrio. O problema de ter 2, 3 vendedores no Brasil é que nós vamos ter um problema no futuro próximo. Por quê? Porque é melhor você pegar de outros criadores e começar a separar os 3 tamanhos de besouro. Um besouro maior, o besouro médio e o besouro pequeno. Então você vai começar a ter uma linhagem diferente geneticamente de besouro de tenébrio. Entendeu? Então é bom misturar, mas você tem que ter a sua própria linhagem também. É isso que é o interessante. Técnicas de biotecnologia. Edição genética. Técnicas de edição de genes permitem modificar diretamente o DNA.
Agora entra em laboratório aqui, tá? Então, diretamente o DNA das larvas da farinha para introduzir ou melhorar características específicas, como resistência e doenças ou maior eficiência em conversão alimentar. Marcadores moleculares. Agora entra já numa área que não é a minha área. Já é uma área de pessoas específicas que a gente, de repente, vai ter que pagar para alguém fazer isso. Se você crescer e tiver que melhorar sua genética sobre isso. Usar marcadores genéticos para identificar e selecionar larvas como genes desejáveis, acelerando o processo de melhoramento. Seleção genômica. Análise do genoma. Sequenciar o genoma das larvas para identificar genes associados a características de interesse, como crescimento rápido ou alto teor de proteína. Seleção assistida por genoma. Usar informações genômicas para selecionar os melhores indivíduos para a produção. Isso aqui quem entende bem é a doutora Patrícia Milano, entende bem Malu Cocato, a Adri lá do Rio Grande do Sul, a Andriele, tá? Esses pessoal entendem bem disso aqui. Controle ambiental e nutricional. Otimização das condições de criação, ajustar temperatura, umidade e dieta para maximizar a expressão de características genéticas desejáveis. Dietas específicas, agora entra o substrato. Desenvolver dietas que promovam o crescimento e saúde das larvas, potencializando sua genética. Então, agora entra, vamos dizer, uma universidade. Você muitas vezes pegar pesquisas de alunos lá da universidade, de professores que botam na internet. Tem gente, procura na internet. Mas isso é muito importante. Às vezes eles desenvolveram uma dieta e colocaram na tese. Colocaram lá, essa dieta aqui que eu fiz, ela deu um resultado melhor do que o farelo de trigo, o farelo de milho. E eu fiz assim, 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 deu certo. Então você pode tirar disso aí também, né? Porque afinal já foram anos de pesquisa, já são pagos. E às vezes está no nosso poder usar. Resistência à doença. Seleção para resistência. Identificar e selecionar larvas que demonstram resistência natural a patogênios ou condições adversas. Quero dizer para vocês que ano passado eu tive muito problema de mortalidade de larva. Minha produção caiu bastante. E eu sei que teve algum problema aqui. E foi na alimentação, sem dúvida nenhuma. Porque esse ano está totalmente diferente. Esse ano está crescendo devagar, mas está indo. O crescimento da produção está indo bem. Mas eu estou vendo assim que, diferente do ano passado, deu uns calorão ali e não morreu uma larva. E ano passado tinha muita larva morta. Colaboração e pesquisa científica. Parcerias com universidades, institutos de pesquisa. A colaboração com cientistas pode acelerar o desenvolvimento de linhagens melhoradas. Que nem eu falei para vocês aqui sobre universidades. Isso aqui tem tudo a ver com nós. Monitoramento e avaliação. Uma avaliação contínua, monitorar o desempenho das larvas ao longo do tempo para garantir que as características desejadas estão sendo mantidas ou melhoradas. Testes de campo. Realizar testes em diferentes condições ambientais para garantir que as linhagens melhoradas sejam robustas ou adaptáveis. Então, às vezes, você pode ter um crescimento de uma empresa, você pode ter um leque ali com uma universidade, né? Falar lá na parte da biologia, do entomologia, e lá conversar, né? Olha, eu forneço o tenébrio, queria saber aqui sobre a substrato, sobre a genética, né? Vai ter muita gente interessada nisso ali, até por causa de tese e de aulas que eles são feitos, e muita gente vai mostrar depois a pesquisa para você. É indiferente isso aqui, tá entendendo? Então, é interessante isso aqui, é super interessante. Eu estou falando aqui por alto, pessoal, de repente o caminho pode ser outro. Mas que, se você quiser melhorar a genética, ali eu já dei uma liga para você, né? Você pode escolher dedo a dedo, né? O tamanho do besouro. Grande, médio e pequeno. Você pode separar, não precisa botar tudo numa caixa. Você pode separar em 3. Então, eu tenho aqui algumas produções de besouros que eu estou separando. Eu tenho uma caixa de besouro que só recebe besouro grande. E a outra ainda está média e pequena. Eu não consegui separar as 3, mas as duas eu
eu já consigo separar. Não, um besouro maior do Telemolitor já vai para a caixa X. As outras caixas ainda estão misturadas. Tem uma grande produção? Tem. Tá produzindo bem? Tá. Mas é com isso que a gente vai trabalhando, entendeu? Espero que isso aqui serviu para abrir a mente de vocês sobre melhoramento de genética. A gente sempre vai conversando, vai aprendendo mais. Quando eu fui ler isso aqui, pô, aprendi muito mais do que eu sabia. Às vezes as pessoas falam ainda de genética, né? Talvez você sinta medo de falar, mas está aqui. Beleza, meus queridos? Só para falar que todo esse material aqui que eu estou fazendo, eu vou guardar em PDF e vou mandar para o grupo da consultoria. Valeu? Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Deixa um like e se inscreva no canal.